toda vez que eu leio ele, tem palavra rema. É impressionante. É impressionante. O início é tudo. Você consegue entender todo o resto da Bíblia se você realmente entender Gênesis. Vamos lá. Lembra quando Jesus estava lá na casa, os fariseus, os publicanos, os pecadores, os doutores da lei? Eu quero que você imagine essas pessoas e me responda a seguinte pergunta: quem são os bons nesse grupo de pessoas? Quem são os bons? As pessoas boas, quem são? Você consegue identificar? Então diz para mim, quem são os maus nesses 4 grupos de pessoas? Quem são os maus? Olha, se você não consegue identificar os bons, eu pelo menos esperava que você identificasse os maus. Essa é uma questão que a humanidade, os filósofos tentam responder até hoje. Vamos lá, Gênesis 2, 16 ao 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Nenhuma outra criatura de Deus recebeu a oportunidade da escolha, nem os anjos. Nem os anjos. Uma das coisas que mais irrita Satanás é que ele não teve o poder da escolha. Nem ele, nem nenhum dos anjos, mas o homem foi dado o poder da escolha. Só que da escolha do quê? Aqui está escrito entre o bem e o mal na minha Bíblia. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas eu fui pesquisar no grego o que era a palavra bem. Vem da palavra bem, significa de modo adequado. O que eu vim falar para vocês hoje é: não existe o bem e o mal. O que existe é o certo e o errado. Por isso os filósofos não conseguem responder, porque o diabo foi muito astuto. Ele criou a maior mentira de todos os tempos. Essa mentira chama-se bem e mal relativizado. Quando Deus colocou a árvore do fruto do bem e do mal, na verdade não era a árvore do fruto do bem e do mal, era a árvore do certo e do errado. A árvore, se você for analisar ela, pesquisar ela, o nome dela seria a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, mostrando que era o certo e o errado. Não existia bem e mal. Isso é o que o diabo sempre usou para relativizar as atitudes. Ele sempre usou pessoas boas para fazer você fazer o errado. Sempre foi assim. A restrição que Deus deu a Adão era pequena, mas foi a primeira vez que uma criatura podia escolher entre o certo e o errado. Vamos analisar a cena. Você tem a escolha e você tem os influencers. Quem eram os influencers? A serpente, Satanás e Deus. E você tinha um sidekicker. Alguém sabe o que é um sidekicker aqui? Não? Todo super-herói tem um sidekicker. O Batman tinha o Robin, o Homem de Ferro tem o Homem-Aranha. E aí você vai pensando aí, o sidekicker é o ajudante do herói principal. Eva era o sidekicker. E normalmente, se você assistir os desenhos de heróis mais antigos, o sidekicker era sempre mais inteligente. Era o Robin que dizia para o Batman o que ele tinha que fazer. Esse era o sidekicker. A Eva, ela não era uma influencer, ela era um sidekicker. Então você tem os influencers, a serpente, você tem Deus, você tem o sidekicker que é Eva, e você tem Adão, o curioso, inconsequente. Já parou para pensar o que Adão estava fazendo? Aliás, ele estava com bastante tempo livre para passar e ver que tinha uma criatura falante. Algum outro animal na Bíblia falou?
Você viu Adão conversando com o leão, com o cavalo, com o elefante, e agora do nada me aparece uma cobra falando? Ele é o curioso e inconsequente. Vocês já viram que brasileiros, quando vão para países mais desenvolvidos, param de fazer besteira? O cara aqui não para no sinal vermelho, mas ele vai para os Estados Unidos, ele para. Aqui ele joga lixo na rua, ele vai para o Canadá para jogar lixo na rua. Já reparou? Porque quando você está cercado daquilo que é bom, você tende a fazer o que é bom. Por isso que os anjos não precisam escolher. Então Adão vivia cercado do que era bom. Então quando ele viu a serpente, ele viu que estava fora do padrão, mas ele era um curioso e inconsequente. Ele foi lá ver o que estava acontecendo. E a Eva era o sidekick. Se vocês lerem a passagem, é muito interessante, porque a Eva come do fruto e não acontece nada, lembrou? Ela come do fruto e não acontece nada. Dá tempo de o Adão chegar, dá tempo da sidekick acontecer e comer, mas quando ele bota a boquinha dele na maçã, ou no fruto, seja lá qual for, aí o negócio fica. Então você tem esses personagens. E a serpente, no caso, Satanás, ele criou ali a maior mentira, que é o bem e o mal relativizado. Ele se apresenta como uma boa criatura, com uma boa intenção. E nesse processo, sabe o que ele consegue fazer? O bem que Satanás desenvolveu é o bem que está na pessoa, e não na decisão dela. Ou seja, sabe aquele teu amigo legal que você fala assim, ele é muito bem, ele fuma maconha, mas ele é tão legal, ele é tão bom, ele ajuda outras pessoas. Esse é o bem relativizado do diabo. É isso, assim que ele se apresenta. A serpente se mostra uma criatura com boa intenção, mas ao mesmo tempo apontando que Deus, o Criador, é mau e engana as suas criações. Olha como é que ele consegue fazer isso. Eu sou bom, porque eu estou mostrando para vocês o que ele está te escondendo. Esse é o bem e o mal que todos falam hoje em dia. Adão, ele foi enganado pela maior mentira de Satanás, que é o bem e o mal relativizado. E sabe qual o pior dessa história? É que você continua lendo Gênesis e Adão não tem mais relacionamento com Deus. Depois que ele sai, você não vê Adão se relacionando mais com Deus. E ele gera 2 filhos, Caim e Abel. E se você vê como Abel fala com Deus, você vê ali o que tipo de imagem de Deus Adão passou para Caim. A imagem de Adão sobre Deus agora ficou distorcida, porque a noção dele de bem e mal também ficou relativizada. Não era mais certo e errado. Por isso que as pessoas perguntam, por que tem tanta fome no mundo se esse Deus existe? Isso é o bem e o mal relativizado. Mas vamos lá, vamos continuar. A forma com que Adão falou para os seus filhos, ela atravessou os tempos e chegou até nós. Adão não enxergava Deus como pai mais. Ele não tinha como enxergar Deus como pai, porque ele caiu naquele lance de, se ele é bom, por que isso está acontecendo comigo? Se ele é tão bom, se ele me ama, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou fora do jardim do Éden? E a prova de que Adão não enxergava Deus como pai é clara, ele nunca pediu perdão. Você sabia que quando Adão pecou, se ele tivesse se arrependido, as coisas iriam ser diferentes? Mas ele nunca fez isso. Adão nunca pediu perdão, nem ele nem ela. Você também faz as suas escolhas baseadas no bem e no mal, ou no certo e no errado? Como é que você anda fazendo as suas escolhas? Como é que você decide se você vai beber uma cerveja, vai fumar um cigarro, vai para a noitada, vai transar com a sua namorada,
vai ficar com a amiga? Como é que você está decidindo isso? Pelo seu amigo, que é muito bacana, muito legal, não é da igreja, e fala para você que isso não tem nada a ver, porque a serpente fez exatamente isso com a Adão e Eva. Como é que você está fazendo as suas escolhas? Baseado no bem ou no mal, ou no certo ou no errado? Sabe, eu como cristão, como empresário, eu tenho muitas expectativas para a minha vida e eu acabo vendo outros empresários também. E às vezes a gente vê pessoas que não são da igreja e estão prosperando. Eu não estou falando de pessoas fazendo coisas ilícitas, não. Estou falando de pessoas que não são da igreja, mas estão prosperando de forma certa. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão fazendo certo, não estão fazendo errado. E muitas vezes a gente está na igreja, a gente faz o errado esperando dar certo. Mas o que determina o que é certo e o que é errado? Afinal de contas, o que determina? A Bíblia. A Bíblia. Por isso que ela é o livro mais odiado de todos os tempos. Por isso, o livro mais odiado é a Bíblia. E o livro da Bíblia mais odiado é Gênesis. Todos os trabalhos científicos que você encontra hoje em dia é para provar que Gênesis é uma mentira. Todos. Teoria da relatividade, teoria da evolução, porque eles sabem que o dia que eles mexerem e conseguirem cancelar esse livro, todo o resto não faz sentido. Todo o resto. E aí a gente chega na teoria da chuva. O que é a teoria da chuva? Vou perguntar para vocês, a chuva vem do céu ou da terra? Olhem, prova de quinta série, todo ano. A chuva vem do céu ou da terra? Da terra. A chuva vem da terra. Lembra o que nós aprendemos em Gênesis com a história de Noé? Nunca havia chovido na terra. A chuva vem da terra, isso é científico. E aí ela tem umas fases muito interessantes. A primeira fase da chuva é a infiltração. O solo precisa ser infiltrado. Eu cresci, os anos que eu estou na igreja, sempre ouvindo a lei da semeadura. Todo mundo que já ouviu falar da lei da semeadura. Eu vim trazer para vocês uma nova teoria. Chama-se teoria da chuva. Quando você escolhe o certo, você infiltra o solo com suas boas decisões, com o certo. E aí vai vir a próxima fase da chuva, que é a evaporação. Quando você escolhe o certo, você aciona os céus. Não é à toa que Jesus falou que você ligar na terra, será ligado no céu. E aí, aquilo que você escolheu fazer o certo, ele vai chegar lá em cima, através da evaporação. E Deus fala várias vezes que quando a gente faz o certo, chega as arenas dele como incenso. E aí vai haver a condensação. A condensação é quando o que você fez certo aqui chega lá em cima e a gente sabe que o nome Satanás nada mais é que promotor. Satanás ele se apresenta como promotor, então lá em cima, quando chega a tua atitude certa, ele vai contestar. Só que aí Deus vai falar assim: olha, isso aqui está certo, condensou, vai chover, e vai chover na tua vida. E aí começa a chegar a chuva de bênção na tua vida. Aí você passa para a próxima fase, que é a precipitação, quando começa a cair na tua vida. Porque você infiltrou a terra com o certo, não com o errado, mas com o certo. Só que tem um detalhe, é que quando chove na tua vida, vai molhar também quem está perto de você. Vai molhar quem está perto de você. Quando você passa por uma universidade, a tua bênção molha os teus pais, molha os teus irmãos que agora estão olhando para você como exemplo, e agora eles vão tentar entrar na universidade também por sua causa. Só que a teoria da chuva
vale é quando você escolhe errado. O sol também é infiltrado com as tuas decisões erradas. Ela também entra no estágio de evaporação e ela também vai para o céu. E Satanás também vai mostrar isso para Deus e vai condensar, e vai precipitar, e vai chover na tua vida, e vai molhar as pessoas que estão perto de você também. Então, quando você usa drogas, quando você se envolve com um namorado que você não tinha que se envolver, quando você se deita com uma menina e engravida ela, os teus pais, os teus irmãos, os teus primos, os teus avós vão sofrer junto contigo, porque a chuva vai cair neles também. Por isso que o diabo, ele precisou criar o bem e o mal relativizado. Porque se você começar a entender que não existe bem e mal, e existe somente certo e errado, as coisas vão mudar na sua vida. Isso não significa que você vai acertar o tempo todo. Eu não acerto o tempo todo. Eu também cometo erros. Eu também sei que o erro é iminente. Eu também dou uma de curioso e inconsequente. Só que quando você sabe que só existe o certo e o errado, você também sabe que Deus, Ele é Pai. Então você sempre vai ter a oportunidade de fazer o caminho de volta, ainda que você esteja molhado com a chuva do erro que você cometeu. Vamos voltar lá para... Aliás, eu quero só enfatizar aqui a chuva que caiu com o erro de Adão. Quando Adão ele errou, choveu dor. Essa chuva molhou Eva e todas as criaturas do Éden. Tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, eu só não estou lembrado exatamente onde ela está, mas eu já li ela algumas vezes, só não gravei o livro, mas vocês devem conhecer, que diz assim: as criaturas clamam a rendição do homem. Já viu gente falando com planta, bicho? Eu tenho 2 gatos, eu falo com os bichos agora, depois que eu aprendi sobre a passagem, eu falo com planta, eu falo com bicho, falo com tudo. Sabe por quê? Porque eles entendem. Deus falou para Moisés: fala a rocha que vai sair água. Ele falou e saiu. A segunda vez ele deu uma de nervosinho, bateu no cajado e ficou centrado na terra prometida de castigo. Mas Deus, quando mandou ele falar a rocha, sabe por quê? Porque as criaturas, elas clamam de dia e de noite pela nossa redenção, porque o dia que a gente se redimir, o dia que Jesus voltar, o sofrimento deles também acaba. A gente acha que os bichos não sabem, as criaturas não sabem, elas estão sofrendo por nossa causa. Então elas ficam clamando a Deus para que Jesus volte, consuma tudo, porque o sofrimento deles vai acabar. Essa é a chuva que caiu por causa do erro de Adão. E a gente volta lá para Lucas 15, vou pedir para vocês voltarem lá para Lucas 15. Agora pode abrir o versículo 20. Aí eu pergunto para vocês, naquela reunião de pessoas, onde estavam os bons e os maus? Não estavam, porque eles não existem. Não existe pessoa boa, nem pessoa má. Existe gente errando e gente acertando. Para Deus, só existe esse tipo de gente. Perdidas que não sabem perdidas que sabem que estão perdidas. É a ovelha. A ovelha, quando se perdeu, todo bicho sabe quando está perdido. Todo bicho sabe. A ovelha, quando se perdeu, ela sabia que ela estava perdida. Ela não conseguia voltar para casa, mas ela sabia que ela estava perdida. Esse é um tipo de ser humano que existe nesse planeta. O perdido que sabe que está perdido e não consegue voltar para casa. O outro é o perdido que não sabe que está perdido. É outro ser humano. É aquele que está dentro da casa do Pai, mas ele não sabe que está perdido. Ele não sente mais Deus, ele não consegue mais sonhar, ele não consegue mais sentir o Espírito Santo, ele não consegue mais sentir a vida. Ele está perdido e não sabe que está perdido. Eu digo mais, sabe por que Jesus usou a moeda como exemplo? Porque o que está perdido dentro da casa do Pai, ele é inconsciente. O animal sabe que está perdido. Mas a moeda, ela não tem cérebro, ela é inconsciente, ela nem sabe que está perdida. A terceira pessoa que existe nesse mundo é o que se arrepende e faz a coisa certa. Por isso que na casa tinha os pecadores que estavam com ele. Eram as pessoas que estavam se arrependendo e estavam fazendo certo.
só existe esses três tipos de pessoa. Não tem gente boa e gente má. Eu sei que a gente tem religiões aí que pregam, faça bondade, faça isso. Não adianta, cara, presta atenção, de gente boa o inferno está cheio. Se liga nisso. Vamos dar uma olhada aí no versículo 20, Lucas 15. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Esse é o momento da decisão certa. A hora que você faz o certo, acontece uma coisa muito interessante. Estando ainda longe, seu pai o viu. Não interessa o quão longe você está de Deus, quando você faz o certo, ele te viu. Amém, Jesus. Essa é a diferença. Você precisa fazer o certo. Sempre, sempre. Às vezes não vai dar. Às vezes não vai dar. Mas quando você faz o certo, teu pai te vê. Não é à toa que quando Satanás entrou de forma não convidada nos reinos do céu, Deus falou: você viu meu servo Jó? Porque Jó fazia o certo. Deus via ele de longe. Você também precisa fazer o certo para ser visto por Deus. E às vezes você tem que fazer o certo, não importa o que vai te custar. O filho pródigo, quando ele decide tomar a decisão e fazer o certo, ele pensou ainda nas consequências. Pensou em todas as consequências. Mas o certo era o único caminho. Era o único. E ele decidiu fazer, ele decidiu pagar o preço. A conclusão que eu tenho para vocês essa noite, ela é simples. Não acredite mais no bem e no mal. Acredite no certo e no errado. Deus é simples e organizado. Ele nunca foi complexo. Ele complica o homem. Eu não sei quem são as pessoas boas que estão influenciando você a fazer o errado. Pode ser o teu amigo homossexual, que é maneiro pra caramba, e diz pra você assim: como que o homossexualismo é errado se eu sou uma pessoa boa? Não ofenda ele, não falte respeito com ele, mas diga pro seu coração simples. Porque bom, querido, não existe. Existe é certo e errado, a palavra de Deus diz que é errado. Quem são as pessoas que estão te influenciando? Quem são as pessoas que estão falando que você tem que se afastar dos seus pais, que você tem que ter o seu próprio canto para morar sozinho? Quem são? São pessoas boas? São pessoas maneiras? Que bom, existe mesmo. No mundo existe pessoas boas, gente boa. Só que mais uma vez eu falo para você, não existe gente boa nem gente má, somente gente que faz coisa certa e errada. Mas peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você possa ver o certo e o errado, porque Adão, ele viu, mas ele escolheu fazer o errado. Só que depois de Adão ficou mais difícil a gente ver o certo e o errado. Ficou muito mais difícil. Muito mais difícil. A gente só enxerga a maior parte do tempo pessoas boas, que são aquelas que nos agradam, e Jesus ele é fantástico, porque ele diz: o que adianta você ser bom para os que são bons para você? Ele fala o tempo inteiro, tentando abrir os seus olhos, falando: cara, isso não existe, filho. Não existe. Você se relacionar com quem é maneiro contigo, com quem é bom contigo, isso é óbvio. Você ser influenciado por pessoas que você acha que são legais. Vou pegar um influencer aqui, sei lá, mais famoso, o Lucas Neto. Cara, sério, o cara defende animais, proteção dos bichos, direitos iguais.
O cara tem demais. Ele é bom. Aos olhos do mundo ele é bom. Só que ele tem uma lista de tais coisas que ele faz errado. Só que como ele não acredita nesse livro, ele vai falar para você que o errado não existe. Aliás, tem uma música que a gente cresceu, que na verdade cresceu cantando. Certo ou errado, certo ou errado, não tá com nada, não tá com nada, porque é isso que o diabo fala. O certo ou errado não tá com nada. O que tá com tudo é o bem e o mal. Logo, se eu sou bom, você tem que acreditar em mim. Eu não tenho que acreditar em você se você é bom ou mal. Eu tenho que acreditar em você se você faz a coisa certa ou faz a coisa errada. Ponto. Ponto. O que passar disso é conversa. E para encerrar, lembre-se de pessoas boas, com boas intenções, que o inferno está cheio. E aí você precisa